Olá, nós conversamos em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e também pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF digital. E você encontra o nosso bate-papo no Espaço Aberto, também na página da TV Câmara no YouTube e também na página da Rádio Câmara. O zootecnista Luiz Pires está conosco aqui no estúdio para conversar um pouco na Semana no Meio Ambiente. Luiz, eu resolvi separar aqui entre muitos assuntos que são dessas chamadas pautas anuais para a gente revisar a questão da distribuição da cobertura vegetal nossa em Bauru. Lembrando de um dado que comentei fora do ar, que nós tivemos 35% da cobertura de cerrado no estado de São Paulo na nossa região, Bauru, Lins e mais um pedaço. E hoje temos apenas 1% segundo os dados oficiais, é isso mesmo? Acho que esse é o dado que mostra a grande preocupação que nós temos, né? Em conservar em primeiro lugar o pouco que ainda restou, né? E de se desenvolver atitudes que possam garantir a recuperação de grande parte desse bioma. Ele foi um bioma muito esquecido, né? A gente pode dizer até que ele é o patinho feio dos biomas e do Brasil, uma vez que na Constituição, quando ela foi feita, a última Constituição em 1988, né? E se falou só de Amazônia, de Mata Atlântica, de zona costeira, e se esqueceu do Cerrado. E o Cerrado, pelo fato da visão externa dele, né? Ela não apresentar, assim, aquelas árvores muito frondosas e que na realidade são aquelas árvores menores, de casca grossa, todas tortas, as pessoas acabavam achando que aquilo era quiçaça, era pasto sujo, mas não. O bioma cerrado tem uma biodiversidade enorme, né? E nós não podemos olhar no bioma cerrado só no que está acima do solo. O bioma cerrado, ele é a garantia de recarga dos nossos principais aquíferos. E dentro dele, o maior desses aquíferos, que inclusive Bauru está em cima, que é o aquífero Guarani, e que garante que Bauru hoje produza desse aquífero mais de 60% do seu abastecimento de água. Então, veja bem, nós através dos anos, nós fomos invadindo em cima desse cerrado. Por quê? Porque era a terra mais barata. Então, quando o desenvolvimento urbanístico e da cidade, ele já havia ocupado a grande maioria das terras, elas foram ficando mais caro, foi se distanciando esses núcleos urbanos para essas áreas de terra mais barata, onde os loteamentos poderiam ser mais baratos. E era justamente onde tinha areia, onde tinha aquelas arvorinhas tortas, que era o nosso cerrado. Isso ocorreu aqui no centro-oeste, né, de modo muito intenso, e que levou a gente cair de 35% do que existia de cerrado no nosso estado para hoje ter pouco mais de 1%. Então, medidas drásticas estão sendo tomadas, sim, né? A gente vê que o estado de São Paulo hoje, ele se preocupa muito com isso, tanto que já foi feito alguns trabalhos mostrando áreas prioritárias de conservação dentro do estado de São Paulo, e essas áreas estão aqui mesmo no interior do estado de São Paulo, naquelas áreas ainda que são representativas de conservação do bioma cerrado. Agora, aqui em Bauru nós temos cerrado, Mata Atlântica, que é a chamada mata de vegetação de transição. Então aqui a gente até é beneficiado, né? Veja que existe até um projeto muito grande de se fazer os planos de conservação da Mata Atlântica, e Bauru foi o primeiro município a desenvolver o plano de conservação da Mata Atlântica e Cerrado, né? Porque aqui em Bauru a gente teve a sorte de ter os dois biomas e ter a transição daqui. Então, se a gente pensar assim de modo grosseiro, né? Aqui, do Rio Bauru, pela sua margem direita, ir em direção ao zoológico, né, Unesp e Jardim Botânico, ali nós temos a área de cerrado, e da margem esquerda do Rio Bauru, indo lá para Marília, né, para Lins, aqui essa outra parte da Marechal Rondon já pode ser considerado como área de Mata Atlântica. Então a gente tem a sorte de estar inserido numa área de dois biomas, o que possibilita ao bauruense, né, ele ter a oportunidade de conhecer toda essa biodiversidade. O que falta hoje é a gente ter um olhar diferente,
né, para essas áreas de conservação. A gente saber que ali está o futuro que vai garantir a sustentabilidade não só do nosso município, não só do nosso estado, mas do planeta como um todo. Ou nós passamos a conviver com uma harmonia um pouco maior com o meio ambiente, ou senão esse planeta ele vai ficar cada vez mais impossível de se viver. E eu sempre comento algumas coisas bem interessantes. Primeiro eu lembro, né, eu estou com 59 anos, mas quando eu tinha aí os meus 10 anos, 11 anos, eu não me lembro de ter um amigo meu que fazia inalação. Quem tinha que fazer uma inalação ia para o hospital, era uma coisa terrível. Hoje, todo mundo tem em casa, no mínimo, um aparelho de inalação. Gente, será que a gente não percebe que nós estamos detonando o meio em que a gente vive? Além disso, queimamos muito em área urbana, e queimamos em área urbana, e queimamos em qualquer lugar, e que a gente continua sem nenhum respeito com os nossos recursos hídricos, continuamos ainda jogando esgoto in natura, né? A gente continua ainda vendo pessoas aí de posse ou pessoas que não têm posse, ou seja, ir jogando lixo em qualquer lugar, colocando fogo. Quer dizer, tá muito difícil da educação ambiental atingir mesmo a população, até porque ele é um processo muito lento, né? Quando a gente fala em educação, ele é um processo que envolve mudança de comportamento, e isso leva gerações. Então, apesar das pessoas elas não gostarem muito dessa palavra, a gente sempre fala, educação ambiental tem que andar junto, infelizmente, com a repressão também. Porque essas pessoas que insistem em jogar lixo em terreno baldio, em colocar fogo em lixo, elas têm que ser repreendidas sim. Elas só vão mudar quando pesar no bolso e ela vê que se ela continuar tomando esse tipo de atitude, ela não está prejudicando ela está prejudicando uma comunidade como um todo. E nós vivemos em sociedade. Então você não pode fazer aquilo que faça mal para você, fazendo mal também para os outros. Então a gente tem que aprender isso, e isso vem com educação, mas junto andando também com uma legislação que repreenda esse tipo de atitude. Para pegar um outro parêntese, de outro lado, nós temos um aceno pelo Estado, com minuta já pronta, só não apresentou na Assembleia Legislativa, no chamado Plano de Recuperação ou de Uso do Cerrado Degradado Consolidado em Perímetro Urbano. Como é que você vê isso? Quando foi feita a lei do Cerrado, assim chamada, que foi aquela que impediu o desmatamento e do cerrado sob qualquer argumento no estado de São Paulo, foi uma medida meio abrupta, mas é daquelas coisas que tem que vir o choque primeiro e depois você analisando caso a caso e fazendo então as adequações necessárias. É chegado esse momento sim, essa lei veio quando estava impossível, estava se desmatando tudo e tudo tinha autorização, estava se desmatando legalmente porque bastava se deixar 20% da área, essas ilhazinhas, né, que se deixava aí de cerrado desconectadas, elas não têm função ecológica nenhuma, porque você não consegue ter o fluxo gênico tanto das espécies vegetais como das espécies animais. Então foi dado esse choque e naquele momento se proibiu, e agora é chegada a hora de se rever realmente essa situação, porque para alguns municípios que estão inseridos dentro desse bioma cerrado, como é o caso de Bauru, isso trouxe alguns problemas muito sérios, não só de desenvolvimento, como também daquelas pessoas e que já possuem um lote, que haviam comprado de forma legal à época o seu pedaço de terra para construir ou para desenvolver a sua atividade, e foi de uma hora para outra privado disso. Então acho que essa revisão ela vem em um bom momento, mas ela vem com a compensação também, né? Não é que ela vai dizer que olha, que agora pode, porque você está em perímetro urbano, pode se desmatar tudo. Pelo que a gente já sabe, ela vai prever alguma compensação em que o próprio município ou empreendedor vai ter que fazer para poder aí sim ter o direito de ocupar essas áreas de cerrado. Como você mesmo disse, só resta 1% na nossa região. 1% é muito pouco, né, para se falar numa conservação de toda uma biodiversidade que depende aí do cerrado, e principalmente o quê? Da recarga, né, dos nossos aquíferos, dentre eles aí o aquífero Guarani, que é aí a garantia de água para todo o futuro da nossa cidade. Luiz Pires, muito obrigado pela sua contribuição aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, e não vamos pensar no meio ambiente só no dia 5 de junho, não vamos pensar no meio ambiente só na semana do meio ambiente, né? Vamos pensar no meio ambiente como um ambiente todo, né, durante os 365 dias do ano. Você é nosso convidado também para assistir a informação sobre a revisão do plano de manejo, com todas as informações com o Luiz Pires, na página da TV Câmara ou na nossa grade de programação. Sou Nelson Gonçalves e conversei com você pela Rádio Câmara Bauru e para a TV Câmara. Até o nosso próximo Espaço Aberto.